Você não precisa de mais tempo, recursos ou prática para alcançar seus objetivos. O essencial é abandonar as crenças limitantes sobre sucesso, pois a verdade é, você pode atingir qualquer meta em apenas 7 dias, mesmo sem posses, direção, apoio ou esperança. Se isso parece inacreditável, é exatamente por isso que precisa ouvir o que vem a seguir, pois o impossível só existe para quem se recusa a se autoconhecer. Já refletiu por que, apesar de tanto esforço, dedicação e boa vontade, a maioria não realiza seus sonhos? As pessoas dizem querer mudar de vida, alcançar independência financeira, emagrecer, escrever um livro, empreender, encontrar o amor verdadeiro, mas a maioria fica apenas na intenção. Por quê? Porque não tomaram uma decisão genuína. Entenda, decidir não é desejar. Decidir é eliminar todas as outras opções. É comprometer-se emocionalmente com um resultado, mesmo sem saber como ele se manifestará. A decisão antecede o plano, e não o contrário. O problema é que a maioria espera ter certeza, ajuda, tempo ou dinheiro para decidir, o que é um erro. No início dos anos 90, durante um voo para Kuala Lumpur, uma viagem superior a 25 horas, eu estava sozinho como sempre. Não assistia filmes, eu pensava, refletia, anotava. Era meu laboratório em altitude. E ali, em um momento de aparente tédio, rabiscando números em um caderno, perguntei: o que realmente leva alguém a ganhar $1 milhão? E mais, por que parece tão inatingível para tantos? Foi nesse instante, entre anotações e reflexões, que uma ideia transformadora surgiu, alterando completamente minha trajetória e a de milhares de pessoas. Aqueles que alcançam grandes metas decidiram. Eles criaram diversas fontes de renda. Eles não esperaram o caminho se tornar claro. Eles decidiram e o caminho se abriu. Essa reflexão me levou, ao desembarcar, a ligar para Mark Victor Hansen, depois para Jack Canfield, e daí surgiu o $1 Million Forum, que mais tarde gerou a série de livros Chicken Soup for the Soul, um fenômeno editorial que gerou centenas de milhões de dólares. Nada disso existiria se eu não tivesse tomado uma decisão firme, mesmo sem garantias. É surpreendente como a maioria das pessoas espera o momento perfeito. Mas diga, quando foi a última vez que você decidiu, de forma inabalável, que algo aconteceria em sua vida? Não falo de um desejo superficial, mas daquela convicção profunda que grita: não volto atrás. Isso acontecerá porque eu decidi. Já sentiu isso? As pessoas dizem ter medo do fracasso, mas o que temem é o poder da decisão, pois ao decidir, elas abandonam as justificativas. Não se pode mais culpar a economia, o chefe, a família, o parceiro, o governo. A responsabilidade se torna um espelho e isso amedronta, e é exatamente aí que reside o poder. Ao decidir, sua mente inconsciente começa a trabalhar a seu favor, buscando caminhos, pessoas, situações. O mundo externo se reorganiza para refletir o novo comando interno. Mas por que, mesmo compreendendo isso, tantos continuam sem decidir? Porque foram condicionados a evitar riscos. Aprenderam que errar é falhar, que mudar é perigoso, que ambicionar mais é ganância. Talvez você tenha ouvido: não sonhe muito alto ou se decepcionará. E isso ficou gravado como um vírus mental, uma prisão invisível que sabota qualquer tentativa de transformação real. Uma pesquisa da Universidade de Scranton indicou que 92% das pessoas nunca cumprem suas resoluções de ano novo, abandonando seus objetivos nas primeiras semanas. Isso não ocorre por preguiça, incapacidade ou azar, mas porque essas metas não foram decididas de verdade, foram apenas desejos lançados ao acaso. Agora, quero desafiá-lo. Se tivesse apenas 7 dias para atingir uma meta importante, qual seria? Pense, sinta, escreva, visualize.
Escolha apenas uma, não uma lista. E por 7 dias, concentre toda a sua energia nela. Acorde pensando nela, durma visualizando-a, fale sobre isso apenas com quem acredita, escreva em um papel e leia em voz alta 6 vezes ao dia. Você pode perguntar, e se eu não conseguir? E eu pergunto, e se você conseguir? Você já se permitiu considerar essa possibilidade? Pare de tentar. Tentar é a desculpa da mente medrosa. Decida. A decisão abre as portas para tudo o que você deseja. Decidir, para mim, significou deixar uma vida sem rumo, empregos medíocres e dívidas para construir fortuna, liberdade e um legado. Tudo começou em um momento simples, com uma caneta e um pensamento insistente de que havia algo melhor para mim. E há também para você. Você é a manifestação de algo infinitamente poderoso. Sua mente não é uma ferramenta qualquer, mas o canal pelo qual os milagres ocorrem, mas ela só se move após a decisão. Então, observe sua vida. Que área está estagnada porque você espera uma mudança externa? Invada a ordem. Mude internamente. Escolha, declare, haja. Porque quando você decide, de fato, o universo se alinha à sua decisão. Não é mágica, é lei. E a lei não falha. Tudo no universo é energia, vibra e emite uma frequência. Isso não é opinião, é ciência. A física quântica comprovou que a matéria, basicamente, é energia condensada em padrões específicos. E você, com seus pensamentos, emoções e intenções, está emitindo uma vibração agora mesmo. A questão é, essa vibração está alinhada ao que você deseja ou ao que você teme? As pessoas acreditam atrair o que querem, mas não é verdade. Você atrai aquilo com que está em harmonia, o que corresponde à sua frequência. Você pode desejar riqueza, mas se vibra escassez, culpa ou medo, continuará experimentando exatamente isso. É por isso que tantas pessoas se sentem presas, como se o universo fosse surdo. Mas ele não está surdo, está obedecendo à sua frequência real, não à fantasia alimentada por alguns minutos do dia. Certa vez, conversando com jovens em um hotel, um deles perguntou sobre a lei da atração. Respondi, esqueça a lei da atração por um instante. Antes de atrair algo, pergunte, como estou me sentindo agora? O silêncio na sala foi revelador. Ninguém esperava essa pergunta. Mas ela é a chave, pois seu sentimento é o termômetro mais preciso de sua vibração. Se você acorda ansioso, preocupado, ressentido ou apático, opera em uma frequência baixa. Nessa frequência, não tem ideias criativas, não atrai as pessoas certas, não percebe oportunidades, entra em modo de sobrevivência e o universo só lhe retorna mais do mesmo. Já percebeu como, quando está irritado, tudo parece dar errado? O trânsito trava, o cliente cancela, o computador trava, as pessoas o evitam. Não é azar, é coerência vibracional. E o inverso também é verdadeiro. Quando está leve, inspirado, esperançoso, tudo flui. Tem sorte. Toma decisões acertadas, encontra pessoas especiais, pois está em sintonia com o melhor da vida e não precisa ser nada complexo para mudar essa vibração. Um pensamento basta, um ato de gratidão genuína, uma lembrança reconfortante, uma música que eleva. O ponto é, você pode alterar sua vibração a qualquer momento, mas precisa desenvolver a habilidade mais negligenciada dos tempos modernos. Perceber o que sente. Quantas vezes você para e se pergunta, como me sinto agora? Pouquíssimas, se é que alguma. Vivemos anestesiados, reagindo ao mundo como consequência das circunstâncias. Mas isso é mentira. Somos causa, fonte, emissores de energia que molda a realidade. O mundo não acontece com você, ele responde a você. Lembro-me de uma época em que me sentia mal, sem entender o porquê. Culpei a falta de dinheiro, o passado difícil, a falta de estudo,
Mas um dia compreendi. Eu não era vítima. Estava preso a uma vibração baixa por alimentar pensamentos negativos sem perceber. Ao mudar a vibração, mesmo antes das circunstâncias, tudo começou a se mover diferente. Existe uma relação direta entre o que você sente e o que atrai. Não se trata de pensar positivo forçadamente, isso não funciona. Você precisa sentir a positividade e, para isso, precisa treinar. É como um músculo. No começo parece estranho, mas depois se torna automático. Nos próximos 7 dias, comprometa-se com um exercício simples, mas poderoso. Toda vez que se sentir mal, frustrado, irritado, desmotivado, pare e pergunte: o que estou pensando que está criando essa sensação? Então, escolha deliberadamente outro pensamento, um que o faça sentir um pouco melhor. Não precisa ser eufórico, apenas um pouco melhor. Faça isso quantas vezes forem necessárias. Você perceberá algo surpreendente. Quanto melhor se sentir, mais as coisas fluem. O dinheiro começa a aparecer. As pessoas certas surgem. Oportunidades inesperadas batem à sua porta. Não por mágica, mas porque você parou de resistir ao bem que tentava chegar até você. Segundo estudos da Harvard Business School, pessoas com emoções positivas no trabalho aumentam sua produtividade em até 31% e sua capacidade de resolução de problemas em até 19%. Sentir-se bem não é apenas coisa de otimista, é estratégia inteligente de criação de realidade. Você não está separado do que deseja, apenas pela vibração que escolhe manter. E digo escolhendo, porque mesmo parecendo automático, você sempre tem escolha. Sempre, inclusive agora. Então comece a observar. Como você se sente ao pensar em sua meta? Sente entusiasmo e certeza? Ou ansiedade e dúvida? Isso indica se você está se aproximando ou se afastando. Pare de apenas desejar, comece a vibrar. A vida não responde aos seus pedidos, mas à sua frequência, que está totalmente sob seu comando. Sabe qual é uma das maiores tragédias silenciosas da vida moderna? A quantidade de pessoas que vivem como se fossem fantoches do mundo exterior. Pessoas que acordam bem, mas um comentário rude, uma mensagem sem resposta, uma notícia ruim ou um problema no trânsito estraga o dia todo. Elas reagem a tudo e a todos, como se não tivessem escolha. E o que não percebem é que, ao reagir sem consciência, entregam seu poder a outra pessoa ou situação. E a verdade é que você só começa a alcançar metas extraordinárias quando aprende a parar de reagir e começa a responder. Essa diferença muda tudo. Quem reage é escravo do mundo, mas quem responde é dono de si. E quem é dono de si é dono da realidade que constrói. Houve uma época em que eu não sabia disso. Quando cortei meu polegar com uma serra, deixei minha vida girar em torno do que não podia mais fazer. Achei que aquilo tinha definido meu futuro. Desisti da escola, dos planos, da visão de algo maior. Comecei a saltar de um emprego sem propósito para outro. Eu estava em reação constante, reagia à dor, à frustração, à falta de direção. Era como se o mundo tivesse apertado um botão e colocado minha vida no automático. Mas foi justamente no meio dessa confusão que um livro caiu em minhas mãos. Pense e enriqueça. Essa leitura me despertou para algo que ninguém me tinha ensinado antes. Eu não precisava reagir. Eu podia escolher minha resposta. Eu podia olhar para o que me machucava, aceitar o que não podia mudar e, ainda assim, agir com consciência. Essa percepção mudou tudo, porque percebi que os eventos são neutros. O que lhes dá poder é o significado que atribuímos a eles. Um imprevisto pode ser o fim do mundo ou um desvio no caminho. Uma crítica pode ser uma humilhação ou uma oportunidade de crescimento. Uma perda pode ser uma sentença ou uma transição. O que muda não é o que acontece, mas como você interpreta e responde ao que acontece.
Michael Beckwith me ensinou algo que levo como um mantra até hoje. Quando algo acontece, diga a si mesmo: é o que é, aceito, colho o que há de bom e perdoo o resto. Essa sequência simples é uma chave. Ela desativa a reação automática e ativa o poder da escolha consciente. Se você está passando por algo difícil agora, ou guarda mágoas do passado, ou se sente bloqueado por alguma dor que insiste em voltar, ouça isso com atenção. Você não está preso a nada disso. Você está preso à resposta inconsciente que aprendeu a dar a isso. Mas você pode mudar, a qualquer momento. Inclusive agora, aceitar não é se conformar. É reconhecer a realidade como ela é, para então mudar o que está ao seu alcance. Ao aceitar, você interrompe o sofrimento inútil. Você para de resistir ao que já aconteceu. Você remove a carga emocional da situação e quando essa carga desaparece, sua clareza aumenta. Depois vem o segundo passo: colher o que há de bom. Sempre existe algo, mesmo na dor mais intensa. Talvez você tenha desenvolvido mais empatia, mais força, mais foco. Talvez tenha se afastado de algo ruim, mesmo sem perceber. Ao buscar conscientemente esse aprendizado, o que parecia perda se transforma em progresso. Por fim, o terceiro passo: perdoar o resto. Perdoar não significa esquecer. Significa libertar-se do peso. Significa parar de ser prisioneiro de algo que já passou. Ao perdoar, o que estava parado dentro de você começa a fluir novamente. Durante anos, vi pessoas com talentos incríveis, ideias brilhantes, capacidades extraordinárias presas a traumas do passado, a ressentimentos, a medos criados por experiências antigas. E quando elas aprenderam a responder, ao invés de reagir, tudo mudou. E não mudou gradualmente, mudou rápido, como um rio represado encontrando espaço para correr. Responder com consciência é assumir o comando de sua vibração. É não permitir que o mundo determine seu estado interno. É dizer: eu escolho como vou me sentir, eu escolho como vou pensar, eu escolho como vou agir. Isso é liberdade, isso é poder pessoal. Isso é maturidade emocional. Segundo uma pesquisa publicada na Harvard Medical School, pessoas com autoconsciência e controle emocional têm maior probabilidade de alcançar metas de longo prazo, pois conseguem manter o foco mesmo diante de dificuldades. Em outras palavras, quem responde, ao invés de reagir, tem mais consistência, resiliência e sucesso. Então, proponho um exercício. Nos próximos 7 dias, pratique conscientemente essa sequência sempre que algo o incomodar. Algo deu errado? Alguém o ofendeu? Um plano falhou? Diga mentalmente: é o que é, aceito. Colho o que há de bom e perdoo o resto. Faça isso como um ritual. Pode parecer muito simples, mas essa simplicidade esconde uma transformação profunda. Você não tem controle sobre o que acontece no mundo, mas tem total controle sobre como escolhe responder. E essa escolha molda quem você se torna e o que conquista. Porque toda vez que escolhe sua resposta, você fortalece sua identidade, afirma sua vibração e se torna alguém que o mundo começa a respeitar, inclusive energeticamente. E quando isso acontece, alcançar metas deixa de ser esforço e se torna consequência, porque você parou de ser refém do mundo e começou a ser co-criador dele. Você foi programado. Desde o nascimento, e até mesmo antes disso, você recebeu crenças, ideias e padrões que não escolheu conscientemente. A maioria das pessoas passa a vida tentando mudar os resultados, sem perceber que a origem de tudo está em um lugar invisível, o paradigma mental que carrega dentro de si. A maneira como você vê o mundo, o que acredita ser possível ou impossível,
O quanto acha que merece, o que pensa sobre dinheiro, relacionamentos, sucesso, espiritualidade, tudo isso foi construído em você nos seus primeiros anos de vida. E o mais impressionante é que a maior parte desse conteúdo foi absorvida sem filtro, sem crítica, sem escolha, como uma esponja. Quando eu era criança, não tive uma base educacional ou de desenvolvimento como você imagina de alguém que mais tarde escreveria livros, palestraria pelo mundo e ajudaria milhões de pessoas. Cresci em um ambiente onde a escassez era a linguagem dominante. A ideia era: se você consegue qualquer tipo de emprego, já é uma vitória. Eu ouvia frases como: dinheiro não cai do céu, gente como a gente não tem sorte, só os ricos ficam mais ricos, e isso foi se fixando em mim. Eu não sabia o que era um paradigma, mas vivia preso a um. Foi só mais tarde, quando comecei a estudar profundamente o funcionamento da mente, que descobri que a autoimagem que carregava e que estava moldando minha vida não era minha. Ela tinha sido instalada em mim. E mais importante, ela podia ser modificada. As pessoas se enganam ao pensar que estão no controle de suas vidas. Não estão. Estão no controle do que seu paradigma permite. Você pode saber tudo sobre finanças, negócios, espiritualidade, saúde, mas se seu paradigma for de escassez, insegurança, indignidade ou fracasso, você sempre encontrará um jeito de sabotar seus progressos. É como alguém dirigindo com o freio de mão puxado. Pode ter o carro mais potente, o melhor combustível, a melhor estrada, mas não sai do lugar. E pior, às vezes nem percebe que está com o freio puxado, apenas sente o cansaço, a frustração e a sensação de que algo está errado. Agora pare por um instante e pense: quantas vezes você já quis mudar de vida? Começou animado, mas voltou ao mesmo lugar semanas depois. Quantas vezes prometeu sair das dívidas, cuidar do corpo, investir em si mesmo, fazer aquele curso, buscar aquela oportunidade, e simplesmente parou no meio? Isso não é falta de vontade, não é preguiça, é o paradigma agindo. É o programa invisível o puxando de volta para a sua zona de conforto. E a razão pela qual 7 dias podem transformar sua vida não tem nada a ver com mágica, e tudo a ver com esse recondicionamento mental. Porque quando você começa a observar seus pensamentos, desafiar suas crenças e inserir novas imagens no subconsciente, você começa a criar um novo paradigma. E aí o freio começa a soltar. Veja bem, o subconsciente não diferencia verdade de imaginação. Ele aceita tudo que é repetido com emoção. É por isso que você pode ter ouvido centenas de vezes que não é capaz. E hoje, mesmo sendo adulto, experiente e inteligente, ainda se sente pequeno diante de algumas metas. Você absorveu a mentira como verdade e seu subconsciente a transformou em realidade. Mas a boa notícia é: isso pode ser reescrito. E a chave está na repetição consciente, carregada de emoção. Quando você escreve sua meta com clareza, visualiza com sentimento, fala com convicção, age como se já estivesse vivendo aquilo, você começa a implantar uma nova ideia em seu subconsciente. E essa ideia, com o tempo, se transforma em novo comportamento, uma nova energia, um novo resultado. Já presenciei isso inúmeras vezes, a ponto de não mais questionar. Indivíduos que lutaram a vida inteira contra uma autoimagem fragmentada, subitamente descobrem a possibilidade de se tornarem outros. Descobrem que podem modificar sua própria percepção. E, quando isso acontece, tudo ao seu redor também se transforma. Pois o mundo não é como ele é, mas sim como você o percebe. Não se trata apenas de positividade. Trata-se de reformular o sistema de crenças que governa sua realidade. Você não atrai o que deseja, atrai quem você é. E quem você é determinado pelo paradigma subjacente que orienta suas ações. Quero desafiá-lo a fazer algo que poucos se atrevem:
Durante 7 dias, observe atentamente as frases que você pronuncia automaticamente. Analise o que diz sobre dinheiro, tempo, habilidades, merecimento. Sempre que identificar uma frase limitadora, como "isto é difícil", "sou assim mesmo", "não tenho tempo", "não nasci para isso", pare imediatamente. Respire profundamente e substitua por uma afirmação consciente, como "estou aprendendo a fazer isso com facilidade", ou "escolho pensar de forma diferente agora". Esse simples ato, repetido diversas vezes ao dia, começa a enfraquecer a influência do paradigma antigo. Começa a liberar o travão, e quanto mais o fizer, mais leve se sentirá. O que antes parecia impossível começa a parecer alcançável, e o que parecia distante começa a se aproximar. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou interiormente. E quando isso ocorre, tudo muda exteriormente, pois sua experiência de vida reflete suas convicções sobre si mesmo. E isso, meu amigo, minha amiga, é o ponto crucial, a chave mestra, o código que desvenda qualquer objetivo que você almeje. Você não precisa de uma vida nova, precisa de uma nova autoimagem, e ela está pronta para emergir. Dentro de você. Agora. A maioria acredita que transformações genuínas exigem tempo, que mudanças significativas levam meses, anos ou até uma vida inteira. Mas essa crença é uma das maiores ilusões da mente humana. A verdade, e talvez isso o surpreenda, é que a mudança acontece em um único instante, no momento em que você decide nunca mais ser a mesma pessoa. Você pode carregar traumas por 15 anos, dívidas por uma década, insegurança desde a infância, mas tudo isso pode começar a ruir hoje, agora mesmo, se você fizer o que poucos ousam, assumir total responsabilidade por sua vida, responsabilidade plena. Isso significa parar de apontar o dedo. Parar de culpar os pais, a escola, o governo, o ex-companheiro, a crise econômica, o acaso, o horóscopo, o passado. Isso quer dizer olhar no espelho com firmeza e honestidade e dizer: a vida que possuo hoje é o reflexo do que aceitei, do que permiti, do que acreditei ser possível até agora. No início, dói, porque o ego resistirá. Ele dirá: mas eu fui ferido, fui rejeitado, fui prejudicado. E talvez tenha sido mesmo, mas não se trata do que fizeram com você, mas sim do que você fará com isso a partir de agora. Eu sei como é. Já estive lá, vitimizei-me por anos. Quando abandonei os estudos, quando meu dedo foi lesionado por uma serra, quando saltava de emprego em emprego, lavando carros, trocando pneus, vivendo no automático, eu me dizia que o mundo era injusto, que o sucesso era privilégio de poucos, que minha trajetória já estava escrita. Mas isso só começou a mudar quando parei de culpar o mundo e comecei a me responsabilizar por cada decisão, por cada pensamento, por cada crença. E compreendi que a responsabilidade plena não é um fardo, mas sim liberdade. Porque se a culpa é dos outros, estou preso. Mas se a responsabilidade é minha, o poder também o é. E observe, responsabilidade não é sinônimo de culpa. Culpa paralisa. Responsabilidade liberta. Culpa olha para o passado. Responsabilidade olha para a possibilidade. Existe um momento em que você deixa de perguntar por que isso está acontecendo comigo e começa a se questionar: para que isso está acontecendo comigo? E é nesse momento que tudo muda, porque você muda. Pessoas como Oprah Winfrey, por exemplo, poderiam ter se afundado no próprio passado. Ela sofreu abuso sexual na infância, discriminação, rejeição, pobreza extrema. Mas houve um momento em que ela decidiu: sou responsável por quem me torno. E ela se tornou uma das mulheres mais influentes do planeta. Por outro lado, pense em pessoas que nunca se libertaram do ciclo vicioso,
que culpam os pais até hoje, que ainda dizem, não deu certo porque fulano me sabotou, e passam a vida em um carrossel emocional, girando em círculos, oscilando entre o entusiasmo e a frustração sem progredir. Porque enquanto a responsabilidade for dos outros, a solução também estará nas mãos dos outros. Quer romper esse ciclo? Então me ouça atentamente. Durante 7 dias, pare de justificar. Simplesmente pare. Toda vez que algo der errado, em vez de procurar um culpado, assuma. O que eu poderia ter feito diferente? Como posso aprender com isso? Como escolho responder a isso agora? Esse exercício, se realizado com sinceridade, lhe dará mais poder do que qualquer livro ou curso, porque ele o tira do papel de vítima e o coloca no papel de criador. E isso não quer dizer que tudo será fácil, mas significa que agora você tem as rédeas em suas mãos. E com as rédeas certas, até um cavalo indomável muda de direção. Pesquisas publicadas pela Associação Americana de Psicologia mostram que indivíduos com alto senso de responsabilidade pessoal apresentam maior realização, bem-estar e autoestima, e não é difícil entender o porquê. Eles não esperam que alguém os salve, eles se salvam. Você não precisa mudar o mundo agora, apenas precisa mudar a si mesmo. E aceitar que é você quem construirá a vida que deseja, não importa quem tentou impedi-lo até aqui. E quando você assume isso, você deixa de viver sob o efeito da vida e começa a viver como a causa dela. Você deixa de ser um títere e se torna um maestro. O momento de mudar o rumo é agora, e o único requisito para isso acontecer é parar de fugir e começar a assumir. Porque o que você assume, você transforma. E o que você transforma, transforma tudo ao seu redor. A única coisa que realmente o separa da vida que deseja não é o tempo, o dinheiro ou o acaso. É o quanto você está disposto a assumir responsabilidade total por sua realidade. Esse é o ponto de inflexão. Quando você entende isso verdadeiramente, nada mais o detém. Porque o poder deixa de estar lá fora e passa a residir dentro de você. E se isso fez sentido para você, então o que vem agora o levará ainda mais fundo nessa jornada. O próximo vídeo já está aparecendo na sua tela. Ele é o próximo passo em sua evolução de sabedoria e o ajudará a se tornar um pouco melhor do que é agora. Obrigado por estar aqui comigo. Eu o espero lá. Vamos continuar.